tudo bem? Hoje a gente veio contar uma história super legal, né, tia Kelly? Tá lá no livro de Esther, capítulos de 1 a 7. A gente tem uma pergunta pra você. Você gosta de contos de fada? Porque a nossa história de hoje se parece muito com um, não é, tia Lidiana? Pois é, porque vai ter rei, rainha, né? Vamos começar? Era uma vez um rei da Pérsia que se chamava Assuero e ele era casado com uma rainha que se chamava Vasti. E um dia o rei deu um grande banquete para todos os nobres do reino e pediu que a rainha exibisse a sua beleza para que todos vissem. Mas essa era uma rainha um pouco rebelde, sabe, tia Lidiana? Ela se recusou a fazer isso e o rei Assuero, botou ela pra fora. E aí ele ficou sozinho e aí ele pensou, eu preciso de uma nova rainha. Foi aí que ele teve a ideia de fazer um grande concurso de beleza para escolher a nova rainha que ia compor o seu reino. E apresentou-se lá para ele várias moças bonitas. Você sabia que nesse tempo as moças ficaram 6 meses recebendo tratamento de beleza? Ai, eu queria estar no lugar desse. Pois é, mas dentre todas, o rei Assuero se encantou por uma em especial. Uma que era judia, mas ela não podia contar a sua origem. Era a nossa personagem de hoje, a Esther. E ela tinha um tio, seu tio se chamava Mordecai. Ele criou ela após seus pais terem falecidos. Pois é, mas ele pediu para Esther não contar sobre a sua origem, por enquanto, né, gente? Porque no final da história, ela contou sim. As pessoas depositaram fé na Esther, porque a história é tão linda. Sabe o que aconteceu? Depois que ela ficou 6 meses lá, ela foi escolhida. Ela estava lá junto com as outras moças. Ela foi escolhida para ser rainha junto com o rei. Esther se tornou rainha. Deixa eu botar minha coroa aqui, tia Kelly. Como toda rainha tem a sua coroa, Esther também ganhou o seu tão sonhado reinado. Mas, como nem todas as histórias estão 100% felizes, tem um vilão nessa história, né, tia Lidiana? Esse aqui é Amã. Ele trabalhava, lá com o rei. Ele era uma pessoa de confiança. Sabe o que Amã fez? Ele queria que todo mundo passasse por ele e se curvasse. Só que Mordecai não fez isso. E aí, o que ele fez? Ele ficou com muita raiva. Sabe por que Mordecai não fez isso? Porque a gente sabe que ele era judeu. Então, ele só se curvaria se fosse para o único Deus verdadeiro. E aí, como ele ficou juntando aquela raiva no coraçãozinho dele... Participou de uma grande conspiração, não é, tia Lidiana? Pois é. Mas enquanto ele planejava o que ele ia fazer com Mordecai, sabe o que aconteceu? O próprio Mordecai ouviu na porta do palácio que tinha gente lá querendo matar o rei. Pois é, eles falaram que queria matar o rei. E aí, sabe o que Mordecai fez? Mandou avisar Esther para que a Esther contasse para o rei. Só que sabe o que aconteceu? Esther pediu o povo dela para que pudesse orar e jejuar, para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Porque naquela época a pessoa só poderia se apresentar, só poderia ir diante do rei se fosse convidado por ele. Esther não tinha sido convidada. Assim que chegou para falar com o rei, ela pediu perdão. Pois é, por se apresentar. Só que ela chegou lá, ela pediu pro rei, sabe fazer o quê? Um banquete. Que no banquete ela falaria para ele o que ela queria. E foi isso que aconteceu. O rei mandou fazer o que te quer. Nesse banquete ela agradou muito o rei, ele ficou contentíssimo. Por 2 dias seguidos ela colocou as maiores delícias na mesa para agradar o seu rei. E aí, durante esse banquete, ela contou a sua origem e pediu que ele tivesse misericórdia do povo judeu. Só que sabe o que aconteceu nessa história?
O rei soube que uma vez Mordecai contou que o rei estava em perigo. E o que acontece? O rei perguntou para Amã assim: Amã, o que eu posso fazer por uma pessoa que fez o bem ao rei? Amã achou que ele estava falando dele, mas não era. E Amã começou a falar de coisas, sabe? Para que o rei enchesse ele de coisas e tal. Quando de repente o rei disse: traga para cá, para junto de nós, e faça tudo isso que você disse, Amã, com Mordecai. Foi ele que salvou minha vida. Foi nesse momento que aconteceu. O que a Esther contou lá pro rei, tia Kelly? Pois é, Amã, que já tinha tanto orgulho, passou a ter inveja também de Mordecai e planejou que ele fosse a forca. Só que o mal não prospera, não é, tia Lidiana? Pois é. Sabe por que ele planejou matar Mordecai? Porque naquela época, Mordecai, não queria se curvar a ele. Então ele foi ficando com raiva, ficou vingativo, cheio de orgulho no coração, achando que ele era uma pessoa muito importante. Mas a gente sabe que a história não terminou do jeito que ele quis. Tudo que ele planejou, achando que era para ele, o rei fez que fizesse para Mordecai. E Esther foi salva e seu povo também, porque ela contou pro rei que ela era judia. E o rei teve clemência com o povo judeu. Essa é uma história linda, né? Que fala que o bem sempre vence o mal. E é importante falarmos a verdade, porque Deus honra aquele que faz o bem para os outros, como Esther salvou seu povo. Um beijo, compartilha com todos os seus amiguinhos, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!